Amém? Todo mundo achou? Apocalipse é o último livro da Bíblia, né, irmão? Não tem erro, em nome de Jesus. Abre de trás para frente e aí você será bem sucedido. Glória a Deus. E diz assim para nós, Apocalipse capítulo número 2, verso de número 1 a seguir, diz: ao anjo da igreja de Éfeso escreva: essas coisas diz aquele que segura as 7 estrelas em sua mão direita, que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu conheço as suas obras e o teu trabalho, a tua paciência, como tu não podes suportar os que são maus, e tens provado os que diz serem apóstolos, mas não o são, e descobristes que são mentirosos, e tens suportado, tens paciência, e por causa do meu nome trabalhaste e não desfaleceste. Todavia eu tenho algo contra ti, porque deixaste o teu primeiro amor. Então lembra-te de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras, senão eu virei a ti rapidamente e removerei o teu candelabro do seu lugar, se não te arrependeres. Mas isso tu tens ao seu favor: odeio os atos dos nicolaítas, que também odeio. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Aquele que vencer, eu darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Glória a Deus. Quero repetir isso para você: aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Espírito Santo, muito obrigado por termos o privilégio de não somente sermos leitores da sua palavra, mas também, Pai amado, de receber de Ti a revelação, a interpretação, o conhecimento. Que o Senhor possa ministrar no nosso coração nessa noite, que o Senhor, Pai amado, possa verdadeiramente mexer em algo aqui dentro, para que possamos sair daqui diferentes, Pai amado, não somente animados com mais um culto, mais uma ministração, mas de fato transformados, Pai amado, em nome de Jesus, de fato, Espírito Santo, tocados pela Tua glória, pela Tua presença, em nome de Jesus Cristo. Assim nós Te damos todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus Cristo. Amém, querido? Glória a Deus. Quando a gente fala de Apocalipse, imediatamente a gente já fica, alguns de nós na verdade ficam um pouquinho temeroso, porque o que será que vai vir? Apocalipse é um livro muito estranho, vamos colocar essa palavra entre aspas, porque fala de muitas coisas que a nossa mente humana fica ofendida, ela não consegue entender, principalmente ali a partir do capítulo de número 8 a seguir, começa a falar de alguns movimentos que o Senhor ele faz, de uma vasta destruição que ele começa a causar, e depois vem um dragão, vem uma besta, e a gente fica todo muito louco, não vamos entrar nesse tipo de assunto hoje, mas geralmente quem já leu Apocalipse, toda vez que alguém pede para abrir Apocalipse, você fala: meu Deus, o que será que vem aí? Mas antes de o apóstolo João lá na ilha de Patmos relatar sobre as coisas do fim e todos os desastres naturais e sobrenaturais que nós passaríamos, o Senhor, no capítulo de número 1, nós interpretamos que Jesus, ele aparece para João, no meio de 7 candelabros e segurando 7 estrelas nas suas mãos, e muitos se perguntam: mas pastor, o que significa esses 7 candelabros? O que significa essas 7 estrelas? Próprio Apocalipse capítulo de número 1 tem a resposta. E por que eu estou falando de Apocalipse capítulo número 1 primeiro? Para a gente entender o contexto, amém? Eu gosto sempre de trazer um contexto para a gente então ter a linha de raciocínio correta diante das coisas, amém? Em nome de Jesus Cristo. Apocalipse capítulo número 1, verso de número 20 a seguir, diz assim: que o mistério das 7 estrelas que viste na minha mão e dos 7 candelabros de ouro as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que você viste são as 7 igrejas. Simples, Objetivo. Não tem nada de muito uau nisso aí, nada de muito que revelação profunda. Não. Próprio Jesus, ele revela para João dizendo assim: não tem dificuldade de interpretação, é muito simples. Os 7 candelabros que você viu as 7 igrejas,
as 7 estrelas são 7 anjos dessas 7 igrejas, né? E aí nós descobrimos então quais são as 7 igrejas, né? E as 7 igrejas, e hoje a gente vai falar da primeira delas, a igreja de Éfeso. É a primeira igreja que Jesus relata para João. Então nós temos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, né? Laodiceia e Filadélfia. São as 7 estrelas que nós vamos estar trabalhando nas próximas 7 quintas-feiras, em nome de Jesus. E ao anjo da igreja de Éfeso, escreva, né? E ele começa dizendo elogios para essa igreja, dizendo: eu conheço as suas obras. Amém? O Senhor, ele tratou com a igreja de Éfeso naquele tempo, mas lendo e relendo, e lendo de novo e relendo mais uma vez, que eu, já li isso aqui muitas e muitas vezes, eu entendo que nós conseguimos encontrar características, preste atenção nisso, características na igreja de Cristo hoje, que Cristo tratou com as igrejas daquele século, daquele tempo passado. Então é muito importante nós entendermos como se Cristo estivesse falando para nós e não para uma profecia antiga ou para algo por provir, mas no tempo presente. Amém? E nós vamos identificar algumas coisas hoje, mas ele diz: eis que conheço as suas obras. Amém? Eis que eu conheço o seu trabalho. Eis que eu conheço a tua paciência. Como você não pode suportar os que são maus, os que fazem maldade, os que praticam a maldade, né? E você tem colocado à prova, né, os que dizem ser apóstolos, ou seja, aqueles que tentam, infiltrar dentro das igrejas trazendo fundamentos, mas na verdade de apóstolos eles não têm nada, porque o fundamento deles nem bíblicos não são. Então vocês têm colocado eles à prova e têm achado eles mentirosos, né? Pastor, como que eu identifico um apóstolo, um pastor, um ministro, né, que é falso, que não é verdadeiro? Simples. Todo ministro, todo pastor, todo apóstolo, todo profeta, todo evangelista, ele sempre vai estar fundamentalizado na palavra que é a verdade. Amém? Glória a Deus. É desse jeito que você põe tudo à prova. Você examina as escrituras e vê se tem coerência. É simples assim. Amém? Por quê? Porque se não tem coerência com a palavra de Deus, com certeza não faz parte daquilo que o Senhor quer falar com a sua igreja. Amém, querido? Eu nunca vi algo sendo revelado somente para o nosso tempo, né? Quando eu olho as profecias atuais, eu vejo que o Senhor também já falou por intermédio de outros do passado, né? E falou para outras igrejas no passado. Porque o Senhor Deus, ele traz para nós uma confirmação basada na sua palavra. Glória a Deus. E tudo isso a igreja de Éfeso tinha ao seu favor. Porém o Senhor Jesus, ele se levanta contra Éfeso e fala assim: porém eu tenho algo contra ti, que deixastes o seu primeiro amor. Então, para a gente entender o porquê que Jesus se levanta contra Éfeso, porque ele deixou o seu primeiro amor, nós precisamos entender como Éfeso foi fundamentalizado, como nasceu essa igreja. E se você quiser ler como nasceu essa igreja, eu recomendo que você leia Atos capítulo de número 18, quando Paulo, ele viaja para Éfeso junto com Áquila e Priscila, né? E Paulo, ele tem que ir para outra cidade, então ele deixa Áquila e Priscila lá na cidade de Éfeso. E então eu entendo que Áquila e Priscila, eles fundam então as primeiras igrejas ali na cidade de Éfeso, né? Tempos depois Paulo retorna, né? E já tem um apóstolo ali, um cara chamado Apolo, que pregava sim a salvação em Cristo, mas que porém só conhecia o batismo de João. Quando eu estou falando de João, eu estou falando de João Batista. Está escrito lá em Atos capítulo número 18, você pode ler, tá? 18, 19, vai estar escrito isso. E Apolo então, ele introduz a salvação por meio de Cristo Jesus, o que é algo certo, e leva as pessoas ao batismo de João. Quando Paulo, ele retorna, né, para a cidade de Éfeso, ele encontra então todo mundo ali já recebendo a palavra e a salvação por meio de Cristo, pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e sendo batizado. E Paulo pergunta para ele: foste vós batizados no Espírito Santo? Eles respondem: nós nem sabíamos que existia esse negócio de Espírito Santo. O que é isso? Né? E aí Paulo falou assim: se vocês não foram batizados no Espírito Santo, vocês foram batizados no quê?
Aí eles respondem: nós fomos batizados com o batismo de João, que também não é errado, amém? Todos nós descemos as águas, é o batismo de João, né? Nós nos arrependemos e nós batizamos para cumprir o que diz as Escrituras: quem crê e for batizado será salvo. Está falando do batismo nas águas, né? Então Paulo agora ele pergunta para eles, e eles respondem que foram batizados no batismo de João. E de repente Paulo então diz assim: então está na hora de vocês conhecerem o segundo batismo, que é o batismo com o Espírito Santo, né? E ele começa a impor a mão sobre algumas pessoas ali. Atos capítulo número 19 faz questão de registrar que naquele momento eram 12 pessoas, e esses 12 foram cheios do Espírito Santo, e começa então um avivamento na cidade de Éfeso, um avivamento tal que pessoas que praticavam magia, feitiçaria, começa, sabe, a trazer por meio da cidade os seus livros, né, os seus manuais de bruxaria, de feitiçaria, e sabe, a queimar aquilo ali. Tamanha manifestação da presença de Deus naquele lugar, né? E além do mais, muitos sinais e prodígios eram feitos por intermédio de Paulo. Então o povo cria verdadeiramente, né, no batismo do Espírito Santo, cria na pessoa de Deus, amém? Éfeso era uma das maiores e das mais influentes cidades daquela região, ocupada pelos romanos, né? E Éfeso significa aquela que é desejável. E aqui eu começo a mensagem, até aqui foi só a introdução, né? Mas Éfeso significa aquela que é desejável. Todo mundo desejava aquela cidade, né? Porque era uma das maiores cidades, né? Uma das mais belas cidades, inclusive tinha um templo e um teatro, né? Onde eles faziam culto para a deusa Diana, né? A deusa da fertilidade dos romanos, enfim. E todo mundo amava aquela cidade, tinha aquela cidade como um exemplo. E de repente Deus pega aquela cidade que era um exemplo de idolatria e transforma ela num exemplo de fonte de manifestação do Espírito Santo, amém? E todos desejam participar daquele movimento, né, que o Espírito Santo estava fazendo. Em nome de Jesus, entenda isso. Éfeso era uma igreja cheia de fé e foi fundamentalizada em amor, amém? Pastor, onde nós vemos isso? Vamos trazer fundamento. Efésios capítulo número 1, verso de número 15. A palavra de Deus vai nos dizer: por isso ouvindo eu também a fé. É Paulo escrevendo aos Efésios. Por isso eu também ouvindo, né, a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o vosso amor para todos os santos, né? E como nós sabemos que eles amavam a Cristo? Simples, pelo amor que ele tinha uns para com os outros, conforme as Escrituras nos diz. 1 João capítulo de número 4, verso de número 7 e 8 diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 3,11 diz: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. 1 Pedro 4,8: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E a chave que a gente entende que nós amamos ao Senhor Jesus Cristo foi o próprio Jesus que deixou para nós lá no Evangelho de João, capítulo de número 13, verso de número 35, dizendo: nisso conhecerão que vocês sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Ou seja, quando Paulo ele exalta o amor, né, daquela igreja para com os santos, ou seja, uns para com os outros, ele também está exaltando o amor que aquela igreja tinha para com a pessoa de Cristo. Quem está comigo, diga amém. Faz sentido para você? Porque nisso nós somos conhecidos que somos discípulos do Senhor Jesus, quando nós amamos uns aos outros. E quando eu ligo isso lá em 1 Pedro, capítulo de número 4, verso de número 8, eu entendo uma chave muito poderosa que está na mão da igreja. Preste atenção nisso, porque se nós os amarmos, nós seremos conhecidos como discípulos de Cristo. Nós também vamos conseguir perdoar muitíssimos pecados uns dos outros. Por quê? 1 Pedro 4, 8 diz isso: sobretudo amem sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados, amém? Sabe como que eu entendo que Jesus ele vem à igreja de Éfeso e fala assim: olha, eu tenho porém contra ti que vocês abandonaram o seu primeiro amor. Quando a igreja ela não consegue mais suportar o pecado do irmão que está do lado, é um forte indicativo que você está deixando o primeiro amor. Porque quem ama
com o amor de Deus, e nós estamos sendo, através do Espírito Santo, em nome de Jesus, batizados com esse amor nessa noite, amém? Quando nós amamos com o amor de Deus, nós não nos preocupamos. Presta muita atenção nisso, senão vai soar como heresia. Mas quando nós estamos batizados nesse primeiro amor, nesse fervor, nós não nos preocupamos com o pecado das pessoas, amém? Mas nós nos preocupamos em levar perdão para essas pessoas, porque a gente sabe que muito maior do que o pecado que essa pessoa comete é o amor que Jesus Cristo tem por ela e o perdão e a graça que Ele tem para entregar para essa pessoa. Quem está comigo, diga amém. Então, quando a gente não consegue mais suportar o pecado um dos outros, a gente começa a apontar o dedo e falar: esse aqui peca nisso, esse aqui peca naquilo. É um forte indicativo que nós estamos perdendo o nosso primeiro amor. Porque uma igreja que foi fundamentalizada no amor, que foi edificada no amor, agora Cristo vem e fala assim: vocês perderam o seu fundamento, vocês perderam a sua essência. E nós vamos destrinchar isso agora. Efésios capítulo de número 3, verso de número 14 a 21. Paulo vai nos mostrar justamente isso, né? Como que essa igreja foi edificada no pilar do amor. Paulo diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que vos conceda, segundo a riqueza de sua glória, que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite no vosso coração pela fé, a fim de que estando arraigados e fundados em amor. Amém? Por quê? Porque se a gente pega o texto isolado de Apocalipse, a gente não entende nada, né? Porque Deus, a pessoa de Jesus ali está elogiando a igreja de Éfeso, falando que eles são pacientes, que eles rejeitam aqueles que são maus, que eles põem os apóstolos à prova, que eles rejeitam as obras dos nicolaítas. Então, por que eles perderam o primeiro amor? Até porque a gente entende que o primeiro amor é aquele fervor, né, no Espírito Santo. Ou seja, como que eles continuaram fazendo tudo isso, mesmo sem ter amor no seu coração? Não faz sentido. Cristo não estava falando simplesmente, daquilo que eles estavam fazendo ou deixando de fazer, mas Ele estava falando assim: ei, lembra naquilo que vocês foram edificados, lembre-se naquilo que vocês foram fundados, porque o fundamento de vocês é amor. Aquele que não ama não procede de Deus. 1 João vai falar sobre isso. Aquele que não ama não procede de Deus. E agora vocês estão fazendo a obra por fazer. Vocês perderam a essência. Antes vocês faziam por amor, hoje vocês fazem por fazer, sabe? E eu, comparando a igreja de Éfeso, falei: meu Deus, como é que eu vou explicar isso de uma forma clara e objetiva? Me vem uma ilusão aqui na cabeça que a gente pode usar muito, mas a igreja de Éfeso, naquele momento que João está escrevendo para ela, né, naquele momento parecia aquele tipo de casal, sabe, que depois de muito tempo de relacionamento, né, anos e anos de casamento, eles permanecem fiel um ao outro por causa dos laços e dos compromissos que eles fizeram no sagrado matrimônio, né? Mas falta aquele beijinho de bom dia, né? Falta aquele amor caloroso do início do casamento, aquele abraço gostoso quando um ou outro chega do serviço. Quem está conseguindo me entender? Ou seja, ele se mantém fiel porque fizeram um compromisso, mas aquela chama, aquela dedicação, né? Aquelas coisas que antes eram essenciais para aquele casal, para manter aquela chama, né, viva, né? Aquele cuidado, aquela entrega já não faz mais parte do cotidiano. E era isso que o Senhor estava tratando com eles. Estava falando: eu até entendo que vocês são pacientes, mas cadê aquela chama? Cadê o amor nos olhos quando você vê um perdido? Cadê o amor nos olhos quando você vê que o seu irmão caiu? Em nome de Jesus, gente, precisa entender, irmão, que no reino de Deus, em nome de Jesus, não basta só a gente fazer as coisas para Deus. Amém? Não basta só a gente fazer. Por quê? Porque se no nosso coração nós não estivermos sendo movidos pela coisa certa, então não vai adiantar de nada.
E pastor, o que é se mover pela coisa certa? 1 Coríntios capítulo de número 13 vai nos explicar como que um cristão ele deve se mover. E eu acho interessantíssimo Paulo explicando a respeito dos dons aos coríntios. Por quê? Porque se você for ler o capítulo de número 1, ele vai falar sobre os dons espirituais e fala assim: eu dou graças a Deus por vós, porque não falta nenhum dom no meio de vós. Ou seja, os caras tinham tudo. Tinha língua seguida de interpretação, tinha profecia, tinha palavra de conhecimento, tinha palavra de sabedoria, sabe? Tinha dons de cura, tinha dom de operação de milagres e maravilhas. Eles tinham tudo. Paulo fala: eu dou graças a Deus por vós, porque não falta nenhum dom. E aí lá no capítulo de número 11, né, Paulo fala da Santa Ceia. No capítulo de número 12, Paulo começa a falar de dons e ministérios. Mas quando ele começa a falar de dons e ministérios, que é aquilo que a gente faz, ele fala assim: eu preciso parar aqui para ensinar um fundamento, aquilo que nos move. E aí ele vem para 1 Coríntios capítulo de número 13. Isso aqui é sensacional, porque ele diz para nós assim, verso de número 1: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu me tornaria como bronze ressoante, um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e todo conhecimento, ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes, e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, de nada me aproveitaria. Pera, Paulo até aqui só tratou de coisas que eu posso fazer, porque eu posso entregar uma profecia, eu posso entregar uma revelação, eu posso ser usado do dom de cura, eu posso vender todos os meus bens e dar para os pobres, mas se eu não tiver amor, isso não adianta nada. E pastor, tem gente que faz isso sem amar? Claro que sim. Principalmente nos nossos dias de hoje, tem gente que faz para aparecer. É por isso que tem gente nos nossos dias, né, que não cumpre aquilo que Jesus falou a respeito da caridade. O que tua mão direita faz, a esquerda não precisa ficar sabendo. Mas muito pelo contrário, né, eles entregam uma cesta básica com a mão esquerda e filmam com a direita. É ou não é verdade? A gente sabe disso, né? E eu não tenho problema com isso, desde que seja para a questão certa, né? Para que os outros vejam que a igreja ela continua servindo a sociedade, não tem problema. Mas a gente muitas vezes vê que as pessoas fazem esse tipo de caridade simplesmente para chamar a atenção para si, e não para verdadeiramente levar o amor de Deus. Mas pastor, aqui então nós estamos nos colocando em lugares de juízo, nós estamos julgando os nossos irmãos? Não, irmão. Pelos frutos se conhece a árvore. A gente precisa entender isso, porque o amor é aquilo que deve nos mover. Olha só, se a gente olha para a igreja de Éfeso, era uma igreja desejável, era uma igreja que suportava tudo, que lançava fora tudo aquilo que não prestava, mas ainda assim toma um puxão de orelha e fala assim: olha, acabou o amor. Cadê aquele amor lá? Qual é? Agora vocês estão suportando porque, entenda isso, irmão, quando Jesus ele vira para essa igreja e fala assim: lembra de onde vocês caíram e volta lá, volta a praticar as primeiras obras. Ele não está falando que eles deixaram de fazer as coisas, mas ele está falando: vocês deixaram de fazer como vocês faziam antes. E aqui eu quero tratar no seu espírito, no seu coração, porque talvez você tenha um ministério aqui dentro dessa casa e você não faz mais como você fazia antes. Porque antes você fazia por amor, antes você fazia por paixão, antes você fazia por devoção, e hoje você faz porque você é membro do ministério. Ou você faz porque você está com dó, né? Dó do pastor Demir. Meu Deus, 17 anos lutando, né, para levantar e ir para frente. Então, nossa, deixa eu ajudar o pastor Demir. Coitadinho dele, irmão. Coitado é o diabo. Não tem nada de coitado. A gente está aqui até hoje porque a gente ama a casa de Deus. A gente está aqui até hoje porque a gente ama pessoas e a gente quer ver pessoas salvas, irmão. Se fosse por causa de um tempo, se fosse por causa de finanças, a gente já tinha fechado a igreja.
Entenda isso. Então às vezes você fala, não, eu preciso fazer, porque coitado dele, se eu não for lá ajudar, meu Deus do céu. Não, irmão, não faça se for assim. Mas se você estiver fazendo por amor, sabe, com todo o seu coração, continue fazendo, porque Deus se alegra com isso. Amém? Um fundamento essencial para toda boa obra é o amor. Amém? Não adianta você fazer tudo sem amor. Sabe, e é por isso que eu disse que o Espírito Santo está nos batizando com o amor dele nessa noite. Eu não digo isso da boca para fora, eu digo de verdade. Sabe, porque quando nós somos batizados com o amor do Senhor, nós começamos a olhar para as pessoas de uma maneira diferente. Nós olhamos para elas e nós conseguimos, sabe, nos compadecer delas. Nosso maior exemplo disso foi o nosso mestre Jesus. Por que Jesus operou tantos sinais, prodígios e maravilhas para provar que ele era filho de Deus? Não, ele já tinha sua identidade muito bem definida. Mas porque ele olhava para as pessoas e ele se compadecia dela, porque somente quem ama consegue se compadecer, gente. A gente precisa entender isso. Essa é a diferença entre compaixão e dó. Muitas pessoas no mundo têm dó, mas apenas aqueles que foram batizados com um amor divino conseguem ter compaixão genuína. Pastor, qual que é a diferença da compaixão e da dó? A dó você olha e fala, meu Deus, que dó, né? Tomara que um dia ele saia dessa. A compaixão não. Você olha para aquela pessoa e fala assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa para ajudar esse fulano a sair dessa situação. Eu preciso fazer alguma coisa para ver eles consertar de vida. Nem que eu tenha que tirar o dinheiro do meu próprio bolso, nem que eu tenha que tirar alguma coisa da minha casa. Eu preciso fazer algo para que ele conserte, né? Para que ele esteja bem diante de Deus. Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar ele, né? A ter pleno conhecimento da salvação que é em Cristo Jesus, né? Você olha para alguém na rua ali passando frio, você não fala assim, nossa, que dó do cara, olha, passando frio. Não, você olha com um olhar de compaixão e você consegue dizer assim, cara, eu tenho mais blusas lá em casa, então por que não dar essa para ele? Amém? Vocês estão entendendo? Faz assim com a mão, só para eu ver se vocês não estão dormindo. O amor. Por quê? Porque a palavra de Deus é muito dura. Porque se vocês não se arrependerem, eu vou vir. E o negócio é o seguinte, vou tirar o candelabro de vocês. E sabe o que mais me entristece nessa história? É que hoje não existe mais uma igreja em Éfeso. Na verdade, depois de alguns anos que essa carta foi escrita, né? Dizem, alguns teólogos, historiadores dizem que 10 anos depois, um rapaz foi visitar essa igreja e ele ainda elogiou essa igreja pelo amor, pela fé, exatamente as mesmas coisas, né? Pelo amor e pela fé que essa igreja praticava. Só que passado alguns anos, a igreja de Éfeso foi completamente destruída. Ou seja, Jesus deu aviso, se vocês não se arrependerem e voltarem ao primeiro amor, vocês vão virar pó. Eu vou remover o candelabro de vocês. Eu vou tirar vocês daí, cara. Felizmente eu não vou mais compactuar com vocês. E o que acontece anos depois? Essa igreja deixa de existir. Na verdade, todas as outras 7, mas nós vamos falar disso mais para frente. Pastor, e o que você entende com isso? Eu entendo, irmão, que quando nós começamos a fazer as coisas com a motivação errada, a gente pode até continuar fazendo por um bom tempo, mas é questão de tempo para a gente cair. É questão de tempo para a gente começar a relaxar, né? Para a gente começar a pôr defeito, a gente começar a falar mal do irmão nas costas, né? Para a gente começar a pôr desculpas, empecilhos para vir num culto como esse de uma quinta-feira, que a gente sempre veio, nunca teve dificuldade para vir, mas é questão de tempo da gente começar a falar, hoje não, plena quinta-feira, estou fora, né? É questão de tempo, irmão, porque todo mundo que hoje negocia grandes princípios começou negociando pequenos princípios. Amém? Entenda isso. E eu quero encerrar, para a gente também não estender demais. Mas toda pessoa que começa
a negligenciar, a abrir mão de grandes princípios, começou abrindo mão de pequenos princípios. Todo desviado, que hoje é desviado, sabe como que ele começou? Hoje eu não vou na igreja porque está muito frio. Ou hoje eu não vou na igreja porque estou cansado demais. Pastor, então quer dizer que se eu não vir na igreja eu vou me tornar um desviado? Eu não estou dizendo isso, irmão. Tem dia que realmente não dá para a gente vir e está tudo bem. Amém? Não me entenda mal, mas sabe, a gente passa por isso. Eu, pastor Felipe, passo por isso. Se eu não venho no culto da quinta, quando chega o domingo parece que a preguiça é dobrada. Eu falo, meu Deus, que vontade de ficar em casa e descansar mais um pouco. E aí se eu falto 2 cultos na outra semana, eu já nem quero mais saber de culto, irmão. Isso acontece comigo por quê? Porque isso aqui é carne, e com isso aqui a gente não brinca. É igual criança brincar com fogo. Vai esquemar ou não vai? Lógico que vai. Toda vez que eu falo de brincar com fogo, eu lembro do meu primo. O cara queria saber que cheiro que tinha o fogo. E aí ele foi lá cheirar o fogo, né? Aproveitou que tinha umas trempes no fogão acesa e foi lá cheirar o fogo, queimou o nariz. É questão de tempo. Porque você está fuçando onde você não deve, irmão. A igreja de Éfeso, ela começou a negociar pequenos princípios. E um pequeno princípio que fundamentaliza todo o evangelho. E agora eu vou encerrar de verdade. O amor. Um pequeno princípio, mas que era a base de tudo. E ainda é a base de tudo. A gente precisa lembrar disso. A base do evangelho, a base das escrituras é o amor. Pastor, como que você fala isso? Evangelho de João, capítulo de número 3, verso de número 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Presta atenção nisso. Porque Deus amou. O plano de redenção foi escrito porque Ele nos amou primeiro. Amém? O plano de uma entrega do seu Filho foi escrito porque Ele nos amou primeiro. Porque Ele amou o mundo. E quando ele fala do mundo, ele não está falando disso aqui, porque senão ele nunca ia destruir isso aqui. E para quem é um bom leitor de Apocalipse, sabe que isso aqui vai acabar. Então ele não está falando do mundo, ele está falando da gente. Ele amou todos nós de uma maneira tal que ele foi capaz de entregar o próprio Filho. Então quando ele vem sobre a nossa vida, ele nos batiza com esse amor que vai te movimentar, sabe? Esse amor que vai reestabelecer todas as coisas, que vai fazer você começar a olhar diferente para o próximo, sabe? Aquele cara que vira e mexe, pisa no seu carro, você vai conseguir começar a olhar diferente para ele, você vai começar a olhar diferente para o seu irmãozinho da igreja, porque você vai entender que ele não é um ser completamente espiritual, ele é humano. Convive comigo para você ver. Você vai ver minha humanidade exposta. E glória a Deus por isso, né? Porque se eu não tivesse mais humanidade, eu já tinha que ter dado um jeito de ir para o céu, né? Porque seres perfeitos estão lá, não estão aqui mais. Então a nossa humanidade, ela realmente é exposta, gente. Então a gente vai ter os atritos, a gente vai ter o conflito, mas a gente não pode perder o amor, o zelo um pelos outros. E principalmente por Deus. Quer medir o seu amor por Deus hoje? Mede o amor pelo seu próximo. Pastor, dureza. Eu sei que é dureza, porque para mim é muito fácil chegar aqui no altar e lançar isso aqui para a igreja. Mas não, irmão, primeiro ele trata comigo, né? Primeiro ele trata comigo. E ele tratou isso comigo há meses, há um mês atrás mais ou menos. Ele tratou isso comigo na convenção que a gente foi. Algumas pessoas que estavam orando por mim me deu esse direcionamento muito claro. Falou: o Senhor Jesus vai te ensinar a amar. O Senhor Jesus vai te ensinar a amar. E sabe como que eu recebi aquela palavra? Como se estivesse tirando um peso das minhas costas. Porque tinha muitas coisas que eu estava fazendo porque simplesmente eu tinha que fazer. E não foi para isso que Deus nos chamou. Ele não chamou para a gente fazer nada por obrigação. Amém? Ele nos chamou para fazer por amor. Amém, gente? Em nome de Jesus, fica de pé no seu lugar. Deixa eu trabalhar isso em você nessa noite. Lembra disso. Lembra disso. Eu gosto muito de comparar, porque para mim é um dos maiores reflexos, né, do nosso relacionamento com Cristo. É um relacionamento conjugal. Nenhum casamento sobrevive à falta de amor.
Essa é a verdade. O casamento, ele vai sobreviver à falta de dinheiro? Com certeza vai. Se tiver amor, vai. Não é? O casamento, ele sobrevive à ausência de filhos? Com certeza, se tiver amor, sobrevive. Não é? O casamento, ele sobrevive a brigas, a conflitos, né? Quem aqui nunca teve um conflito que é casado? Me passa a mágica, né? Que eu quero aprender também. Mas como tem amor, a gente suporta. Porque eu volto para Coríntios 13 para a gente orar. O amor, ele tudo crê. O amor, ele tudo espera. O amor tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias passarão, línguas serão aniquiladas, todo conhecimento cessará. Mas o amor é diferente, ele permanece para sempre. Sabe por que o amor permanece para sempre? Porque o amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Você nunca vai ler na Bíblia que Deus tem amor, mas a palavra nos diz que Deus é amor. Amém? Ou seja, quanto mais você se aproximar dele, mais você vai ser envolvido com o amor dele, e mais você vai conseguir amar as pessoas, a obra, assim como ele te ama. E isso vai ser o suficiente, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Espírito Santo, nos batiza com o seu amor hoje. Que possamos, Pai amado, olhar para as pessoas, que possamos, Pai amado, olhar os necessitados e poder amá-los, Pai amado. E amar muitas vezes significa fazer as coisas sem esperar nada em troca. Nós não queremos ser recompensados, nós não queremos ser exaltados, nós não queremos aparecer, nós queremos amar. Pai amado, nós não queremos ter a razão, nós não queremos vencer uma discussão, nós não queremos mostrar a nossa intelectualidade, nós queremos amar. Porque quando nós te amamos, Pai amado, nós conseguimos ser pacientes como a igreja de Éfeso era. Nós conseguimos, Pai amado, pôr à prova aqueles que se diziam ser ministros e na verdade não eram porcaria nenhuma. Pai amado, quando nós te amamos, nós conseguimos, Espírito Santo, odiar falsas doutrinas, falsos ensinos que eram as obras dos nicolaítas, meu Deus. Quando nós te amamos, nós fazemos tudo isso. E isso não é um peso, não é um fardo para nós, não, Pai amado, não, de forma alguma. Quem ama não entende nada como um peso, como um fardo, como algo difícil demais. Não, Jesus, tudo é leve, tudo é prazeroso, tudo é satisfatório. Então nos batiza com o seu amor, nos ajude a permanecermos nesse amor, porque nós não queremos, Pai amado, chegar diante do Senhor e apresentar as nossas obras, mas feitas por obrigação, nossas obras feitas de qualquer jeito. Não, nós queremos chegar diante do Senhor e nos apresentar tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, a maneira que nós nos movemos por amor. O Senhor olha e fala assim: meu Deus, isso aqui eu recebo, né, como um aroma suave, porque foi feito com amor, com devoção, com dedicação, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Então que esse amor possa entrar na nossa vida e nós possamos ser cada dia, Espírito Santo, cada dia batizados pelo esse amor que vem do Senhor, para que nós possamos ouvir o que o seu Espírito está dizendo para nós hoje, em nome de Jesus. E o que o seu Espírito está dizendo para nós hoje é: aquele que vencer essa frieza, aquele que vencer a falta de amor que viria nos últimos dias, como o próprio Jesus disse em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Pai amado, nós declaramos que o amor de muitos se esfriará, mas não de todos, porque nós permaneceremos amando o Senhor, amando a sua obra, amando a igreja, amando o próximo, amando os nossos inimigos. Nós permaneceremos, Jesus. Nós tomamos posse dessa promessa, que aquele que vencer, o Senhor nos dará de comer do fruto da árvore da vida, que nos garante vida eterna, vida plena, em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Assim nós te exaltamos, glorificamos o seu nome, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir Jesus nessa noite? Glória a Deus. Aleluia.